Nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Cristo Jesus como o Senhor. Com essas palavras de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, que eu te saúdo neste dia, neste terceiro final de semana do tempo quaresmal, que celebramos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus se achega aos nossos corações e aos nossos lares, para celebrarmos, nutrirmos a nossa fé nesses tempos tão difíceis que estamos vivenciando. Que Deus, em sua graça, que transforma o mundo, ache um espaço muito especial em nossas vidas neste dia. É Ele que nos convida a celebrarmos mais uma vez, orarmos, louvarmos o seu nome, porque é disso que nós mantemos a fé e a confiança nele, que nos cria e nos sustenta, enquanto seus filhos e suas filhas. Agradecemos a você que abre a sua casa para esse momento especial. Convido você, assim como você está em seu lar, para termos um momento de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador, Tu conheces os nossos corações e pensamentos. Tu sabes daquilo que nós necessitamos. Sabes que vivemos tempos angustiantes, de medo, apreensão. A pandemia leva muitas e muitas pessoas do nosso convívio, de perto ou de longe. Ajuda-nos a mantermos viva a fé e a esperança em nossos corações e também em nossas palavras. E que a Tua palavra hoje seja para nós o alento, o amparo que nós necessitamos. A força para continuarmos crendo e esperando por dias melhores. Que Teu amor e a Tua graça preencham os nossos corações de calma, de ternura, de amparo e de sustento. Assim, ó Deus, é que nós oramos, intercedendo por esse tempo que temos em comunidade, reunidas, distantes fisicamente, mas unidas na mesma fé, na mesma graça, que sempre esteve conosco em nossos corações, em nosso testemunho e em nossa vida de fé. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina de eternidade a eternidade, é que nós oramos. Amém. Convido vocês para nós ouvirmos a primeira leitura, a leitura prevista para este final de semana e também a base da nossa mensagem, que nós temos no livro do Êxodo, do capítulo 20, o versículo 1 até o 17, que eu passo a ler. Deus falou e foi isto o que ele disse: Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo também os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia da semana é o dia do descanso, dedicado a mim, o Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Esses 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Mas no 7º dia descansei.
Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra, que eu estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém. Não cobice a casa do outro homem, não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. Até aqui nós ouvimos das palavras do livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 1 até o 17. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, o texto que nós acabamos de ouvir é um texto muito especial e que traz talvez a nós muitas lembranças. Lembranças do tempo do ensino confirmatório ou quando em nossos lares aprendíamos juntos com os nossos pais ou familiares os 10 mandamentos que são concedidos a nós enquanto cristãos, pessoas cristãs nesse mundo. O texto do Êxodo é uma marca muito especial também na nossa vida de fé. Deus se apresenta como nosso Senhor e nos diz de cara, no primeiro versículo, eu sou o Senhor, seu Deus. No segundo momento, ele traz aquilo que ele fez pelo seu povo. Ou seja, os salvou, os libertou da escravidão do Egito e agora prepara os seus filhos e suas filhas para viverem na terra prometida de forma justa, amorosa, misericordiosa, cumprindo esses indicadores que Deus, em sua graça, os dá. Para nós, que nós vivemos já libertos dessa escravidão, que buscamos servir a Deus com alegria e com disposição, relembrar desses indicativos são muito importantes e especiais para a nossa vida de fé. Em especial nesse momento em que nós vivemos, distantes fisicamente da nossa comunidade de fé, onde normalmente nutríamos a nossa fé e a nossa esperança reunidas em cultos presenciais, onde trazíamos os nossos motivos de agradecimento, de pedidos, intercessões ali no seio da comunidade, onde nos colocávamos diante de Deus em conjunto. O seu amor e a sua graça diante de nós e para nós não mudou por estarmos simplesmente em nossos lares, mas Deus relembra o seu compromisso conosco. Ele nos cria, nos coloca nesse mundo e também indica o caminho pelo qual nós podemos seguir. Os mandamentos são para nós
os indicativos, como se fosse um fio vermelho que perpassa a nossa vida de fé e de testemunho. Servir a esse Deus com alegria, libertos pela sua graça, pelo seu perdão. Não cobiçar, não odiar, não fazer falsos testemunhos diante das pessoas, diante de Deus. Honrar pai e mãe, descansar. E muitas outras questões que envolvem os 10 mandamentos que também nós conhecemos. Hoje em dia, nós vivemos em uma realidade difícil, pesarosa, que por vezes tira o nosso sono e também aquela paz que nós sentimos quando nós estamos diante de Deus. Somos bombardeados por situações, por notícias, por números, pessoas e pessoas que já perderam seus queridos familiares, amigos, de perto ou distantes. E nós, por vezes, nos desesperamos. O texto desse final de semana é um alento aos nossos corações de um Deus que liberta, que salva o seu povo e que o acompanha nessa caminhada de vida e de fé que desempenharam eles há tantos anos atrás, no início da caminhada para a terra prometida. Esse Deus que cumpre suas promessas, já naquela época do tempo em que eles foram libertos, é o mesmo Deus que nos acompanha e que nos motiva a orarmos, intercedermos e confiarmos nesse Deus que é o nosso Senhor e Salvador, para caminharmos em direção à terra prometida, que aguardamos e ansiamos sem nenhum vírus, sem violência, sem distinção entre as pessoas, onde todas as pessoas vivem a sua vida de acordo com o que Deus espera, ou seja, uma vida em abundância. Buscamos esta terra prometida e aguardamos a chegada do reino de Deus, onde não há dor, não há sofrimento. É isso que Ele nos promete. Esse Deus que antes de cumprir a sua promessa já encaminha os seus filhos e suas filhas, é o Deus que nos encaminha, que abre os nossos olhos, que abre também o nosso coração para sentirmos e buscarmos entender a dor do nosso irmão, da nossa irmã, nos colocando a caminho, não fazendo todas essas coisas que os mandamentos tanto nos ensinam, não como uma ordem, mas como um indicativo. Da mesma maneira com que nós seguimos as regras do trânsito, na escola, na comunidade, quer queira ou não, temos algumas regras a seguir para que possamos viver em comunidade, como pessoas diferentes umas das outras, mas unidas por um motivo: a fé e a graça de Deus. Assim como nós seguimos intuitivamente todas as regras no nosso dia a dia, as regras dos mandamentos que se revelam a nós também podem ser seguidas, para que possamos ainda mais testemunharmos do amor e da graça de Deus nos nossos dias, através das nossas palavras, das nossas atitudes. Porque se amamos, é porque Deus nos ama. Se perdoamos, é porque Deus nos perdoa. Se honramos a esse Deus, é porque honramos também aquilo que Ele nos dá. Se agradecemos, é porque percebemos que a mão de Deus está em todas as coisas que nós recebemos ou ofertamos àqueles e aquelas que convivem conosco. Se vivemos a nossa fé, respeitamos todos esses indicativos que a palavra nos coloca. Não como uma obrigatoriedade, mas pelo simples fato de vermos em nossa vida os frutos da nossa fé. Que nesse tempo tão difícil de pandemia como vivemos, sentimos
E muitas vezes buscamos em Deus a sua graça, a força que talvez nós já não temos, a paciência que já não temos diante de todas essas privações que vivenciamos. Que esse Deus nos encoraje a colocarmos em prática tudo isso que já aprendemos há tanto tempo. E que esses indicativos também indiquem para as outras pessoas que nós somos pessoas de fé e que honramos os mandamentos que Deus nos dá, cumprindo, fazendo a nossa parte diante dessa seara que é tão vasta e que tanto necessita de colaboradores, colaboradoras. O tempo é de Deus. A nossa vida pertence a Deus. O ar que nós respiramos e que para tantas pessoas falta, é Deus quem nos concede. Que esses mandamentos sejam atos de amor. Amor a esse Deus, que são destinados a nós e também a todos e a todas que conosco convivem. Deus salva o seu povo. Deus liberta o seu povo e prepara o seu povo para ser bênção por onde ele passa. Os mandamentos do nosso Deus nos indicam uma vida com ética, com esperança, uma vida de honestidade, de respeito, que busca pela igualdade dos direitos de todas as pessoas, a vida digna, a serviço de saúde digno para todas as pessoas. E que todos e todas nós possamos sentir esse amor e essa graça que vem de Deus. Façamos nós a nossa parte também nesse tempo difícil. Se podemos permanecer em casa, façamos. Por aqueles e aquelas que estão na linha de frente, lutando dia após dia para salvar vidas. Fazendo aquilo que é necessário e possível diante de tantas dificuldades. Se podemos orar e interceder pelos outros, pelas outras, pelos nossos medos, pelos medos dos outros, das outras, façamos. Não nos sintamos impotentes, porque nós temos algo de muito potente em nossa vida, em nossa caminhada de fé, que é o poder da oração e da nossa fé. Confiemos, irmãos e irmãs. É esse Deus que caminha ao nosso lado, que nos indica o caminho. Se Ele nos prepara, se Ele nos acompanha, é porque Ele espera algo muito especial de nós. Que vivamos testemunhando o seu amor e a sua graça e compartilhando palavras de esperança ainda nos dias de hoje, depois de já termos conhecido não só os mandamentos, mas também o seu amor, a sua palavra e a esperança da salvação. Que Deus, em sua graça, que transforma o mundo, que nos indica o caminho, esteja conosco, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Dar tudo que tenho, eu poderia mover as montanhas, eu poderia entender os segredos e falar línguas estranhas. O amor não se alegra com mal, amarei a este povo, diz o Senhor, porque ainda permanece a fé, a esperança e o amor. O amor não se alegra
Senhor, porque ainda permanecem a fé, a esperança e o amor. Alegra com mal, falarei a este povo, diz o Senhor, porque ainda permanecem a fé, a esperança e o amor. O amor não se alegra com mal, falarei a este povo, diz Senhor, porque ainda permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém o maior é o amor, porém o maior é o amor. Assim como nós estamos, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador, te damos graças pela Tua palavra que nos encontra mais uma vez, distanciados fisicamente, mas unidos na Tua graça e no Teu amor. Sabemos, Senhor, que não é raro encontrarmos pessoas em nossas comunidades que fazem dos mandamentos uma obra meritória, que ao tentar cumpri-los, pensam que assim Te agradam, Senhor, e alcançam a salvação. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos do Teu querer e servirmos a Ti com alegria e com respeito a tudo aquilo que Tu nos indica através da Sua palavra. Sabemos, Senhor, que os mandamentos que Tu nos concedes são a resposta de amor a Deus, ao Teu amor a todas as pessoas, aos nossos irmãos e irmãs e também para a nossa vida. E que assim possamos transformar as nossas atitudes, os nossos pensamentos e ações, estando próximos a Ti, confiando em Ti e baseando a nossa vida na Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, nesse tempo tão difícil de pandemia, onde muitas vidas já foram levadas pelo Covid, por esse vírus que circula entre nós silenciosamente, que nos traz o medo, a aflição, a angústia. Lembramos-te, Senhor, de todas aquelas pessoas que Te servem e que estão nas linhas de frente dessa pandemia. Médicos, enfermeiros, enfermeiras, todas as pessoas que trabalham nesses hospitais lotados. Olha, Senhor, para todas as famílias que passam por momentos de dificuldade, de angústia, esperando um leito para seus entes queridos. Olha, Senhor, para todas aquelas famílias e pessoas que já tiveram sentindo a dor do luto e da perda. Olha, Senhor, para a nossa vida, para as nossas famílias e as nossas comunidades. Ajuda-nos a estarmos confiantes no Teu amor, na Tua graça e na esperança que nós nutrimos em Tua palavra. Buscamos o Teu amor porque sabemos que Tu nos conheces muito bem e sabes, Senhor, tudo aquilo que perpassa em nossos pensamentos e corações nesse momento. O medo, a angústia, mas também a esperança que vem de Ti. Por isso, oramos, intercedemos por esses e tantos outros motivos que perpassam nossos pensamentos e corações e unimos as nossas vozes a orarmos e confiarmos em Ti. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha ao Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que esse Deus, em Sua graça, nos acompanhe nessa semana que iniciamos. Que esse Deus
nos dê a força e a esperança que nós necessitamos a partir da sua graça e da sua palavra. Façamos nós a nossa parte, cuidemos uns dos outros e zelemos pela nossa vida e pela vida do nosso irmão e da nossa irmã que sente e sofre. Que esse Deus assim nos abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo final de semana.